Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Loba Negra. Hoje vou contar para vocês algumas histórias de fantasmas e um pouco de mistérios. Relatos de pessoas que afirmam ter vistos fantasmas e passado por momento de aflições. E alguns também falam de mistérios, cujo que até hoje não tem nenhuma explicação. Fica aí com essa história desse rapaz que era um simples entregador de jornais. Esse rapaz conta que quando ele era bem rapaz, adolescente, trabalhava como um entregador de jornais e fazia as entregas para uma senhora chamada Para essa senhora, Dona Margot. Ela era muito velha e vivia só. Por isso ele entrava em sua casa para entregar o jornal. E ela, a um certo dia, estava deitada em sua cama. Ele então entrou, viu que ela estava dormindo e simplesmente deixou ali o jornal sobre a mesa e saiu. No dia seguinte, ela também estava dormindo quando eu cheguei, conta-se o rapaz. E o jornal do dia anterior estava intocado na mesa. Um dia depois, ele entrou e Margot estava acordada. Ela disse que estava muito feliz e abraçou ele. Mas na manhã seguinte, havia carros parados na frente da casa dela. Aparentemente, Margot tinha morrido em sua cama 3 a 4 dias antes. Sabe-se lá como ela o abraçou no dia anterior, bem que já estava morta há esses dias que ele entrou para colocar o jornal. E o que vocês me dizem dessa história? Margot apareceu para ele pela última vez? Bem que ela era uma senhora solitária, a única companhia que ela tinha era apenas ele quando ia entregar o jornal? Falam aí vocês. Vamos para a próxima história. Conta-se um rapaz que ele trabalhava em um hospital e fazia muitos plantões noturnos. Por volta de 3 da manhã, ele foi até uma máquina automática de vendas pegar um lanche. Segundo ele, havia uma porta ao lado da máquina com uma janela que dava para a cafeteria. E ele viu uma sombra, nitidamente alguém passar pela porta. Depois de um minuto, ele lembrou que a cafeteria tinha luzes com sensor de movimentos que deveriam estar acesas, mas tudo continuava escuro lá dentro. Chegando mais perto, ele parou para dar uma olhada e percebeu que pela direção tomada pelo vulto, ele havia atravessado uma parede. Conta-se ele que ele nunca correu tanto em toda a vida dele. E então, o que vocês me dizem? O que ele viu foi um fantasma atravessando a parede da cafeteria? Ou o cansaço? Várias noites sem dormir? Fez confusão mental e ele acabou vendo alguma coisa. Vamos para a próxima história. O espírito afetuoso. Muito legal essa história. Aqui conta uma moça que essa história foi contada pela mãe dela, que certa noite, quando ela era bebê, estava chorosa e ela veio ao berço verificar se estava tudo bem. Isso se repetiu várias vezes. A mãe dela já estava ficando cansada e ela então começou a chorar outra vez. Ela se levantou e foi em direção ao quarto dela, mas ouviu passos e se assustou. Já que era a única pessoa na casa, era a mãe dela. Segundo a moça, a mãe dela ficou sentada em silêncio durante alguns segundos, até não ouvir mais passos. Quando os passos pararam, ela
ouviu o berço balançar e algo que parecia ser a voz de uma senhora falando com ela que era uma bebê e tentando acalmar ela. A pergunta é: da onde veio essa senhora? Se estava só, no caso, a mãe dessa moça que relata essa história e a moça que na época era apenas uma bebê. Da onde veio essa senhora? Altas horas da noite. Por onde ela entrou? Como que ela entrou ali sem a mãe dela perceber, notar alguma coisa? E esses passos? Estranho, né? Deixe aí vocês nos comentários. Essa história que eu vou contar agora a vocês é uma história bem cabulosa. Conta-se um rapaz, quando ele tinha 6 anos de idade, uma colega de trabalho da mãe dele, que era muito amiga de uma outra, também enfermeira, faleceu. Mais tarde, nesse mesmo dia, ele acordou e notou que havia adormecido na cama da mãe dele. Quando ele olhou para a mãe dele, ele viu uma mulher em pé ao lado dela, como se estivesse aplicando alguma medicação em uma bolsa intravenosa. Ele disse que nunca viu aquela mulher. Mas ela olhou para ele, sorriu, saiu pelo corredor e desapareceu. Alguns dias depois disso, a mãe dele voltou do funeral e mostrou a ele a imagem da sua amiga de trabalho, que era a mesma mulher que ele havia visto na noite no quarto da mãe dele e ao lado da mãe dele. E aí, o que vocês me dizem dessa história? Será que esse menino, que hoje é um rapaz, ele é um vidente, ele pode ver o que muitos não conseguem? Muito cabulosa essa história. Essa história que eu vou contar agora digamos que é um fantasminha que não curte muito barulho, né? Conta-se um rapaz que ele trabalhava em um McDonald's no plantão noturno e havia um aparelho de som que ficava no balcão da frente da lanchonete. Ele e mais 2 funcionários lavando os pratos no fundo, quando subitamente ouviu um barulho. Viu que o som foi jogado no chão e desligado, mas não havia mais ninguém na lanchonete. O som estava posicionado direitinho no balcão. Então, resumindo, não poderia ter simplesmente caído assim do nada. Então eles foram verificar as imagens na câmera de segurança e viu que o som do nada voou do balcão. Ele conta que provavelmente foi a coisa mais assustadora que ele viu na sua vida. A explicação que vem na minha cabeça foi um fantasminha que ronda por ali e ele não gosta muito de barulho, não. Diz aí vocês nos comentários. Essa próxima história também ela é bem cabulosa. Conta-se esse outro rapaz que ele trabalhava em uma piscina pública. Após a piscina fechar, ele geralmente ficava só, limpando tudo. Certa noite, por volta das 2 da manhã, ele estava limpando os vestuários. Àquela altura, a piscina já estava fechada há algumas horas, mas ele diz que ouviu o som de uma risada de criança e passos descalços ao redor da piscina. Então ele sai para dar uma olhada. E ele ouve risadas de criança, brincando, correndo descalças ao redor da piscina. E ele fica muito assustado porque ele não vê ninguém. E ele relata que as portas estavam todas fechadas e trancadas, não havia lugar para nenhuma criança se esconder ali. Também não viu nenhuma pegada molhada ao redor da piscina. Ele verificou as portas novamente e os monitores de segurança, mas não havia nada lá. Ele era a única pessoa naquele momento no prédio. Bom, galera, se fosse eu sairia correndo e não voltaria nem sequer para receber os dias trabalhados. Eu pediria contas no emprego. É uma história bem cabulosa mesmo.
A próxima história que eu vou contar aqui a vocês, ela é um pouco assustadora ou não sei dizer ao certo. Eu deixo para vocês comentar aí e vocês me dizem o que vocês acham dessa história aqui. Conta-se uma moça que certa noite ela acordou e diz que ela viu de certa forma uma freira rezando fervorosamente ao lado da cama dela. Mas ela não conseguia ouvi-la. Mas ela repetia o sinal da cruz no peito. Ela jura que estava 100% acordada e muito assustada. E ela contou essa história para a mãe dela no dia seguinte. E a mãe dela disse que a casa delas havia sido construída originalmente para um padre e freiras. E eles costumavam dormir lá. O que vocês me dizem dessa história? E eu deixo para vocês falar porque eu não tenho muito a dizer. Essa próxima história foi um susto muito grande que essa agente funerária relata. Ela disse que a experiência mais perturbadora da vida dela foi quando ela estava preparando uma criança para um funeral. Do nada, ela sentiu alguém puxar o cabelo dela. Mas o intrigante é que ela estava só. Alguns minutos depois, ela ouviu uma risadinha e a porta se fechou sozinha. Todas as máquinas pararam. Ficou um silêncio mortal. Após ela terminar com o corpo já vestido, ela sentiu um toque no ombro e um calor ao redor da cintura dela. Aproximadamente onde uma criança estaria se estivesse abraçando uma pessoa adulta. E aí, o que vocês me dizem dessa história? Cabulosa, né? Eu acho que eu não encararia trabalhar numa funerária, tô dando conta nem de falar, porque só de pensar eu fico de cabelo em pé. Deixem aí seu like, comentam e se inscrevem no meu canal para vocês não perderem mais nenhuma histórias, mistérios, terror. Eu volto aí para contar mais um pouquinho de histórias cabulosas, aterrorizantes e um pouco de mistério também. Até a próxima.